Hoje nós vamos apresentar uma breve resenha desse livro, Michel Foucault, em A História da Loucura na Idade Clássica. Vem com a gente. Michel Foucault, um dos grandes filósofos da idade contemporânea, né, que ele morreu agora em 1980 e pouco, em termos de literatura, filosofia, é uma produção recente, né? E esse é um dos primeiros livros de Michel Foucault. Anterior a esse, o primeiro mesmo dele foi publicado em 1950 e pouco, esse aqui foi em 1961, então mais ou menos 7 anos antes desse livro, ele publicou outro livro falando sobre a loucura. Daí, finalmente, ele chegou nesse que a gente pode considerar como uma das grandes obras dele, uma obra complexa, e que a gente vai tentar trazer aqui um apanhado geral do que trata esse livro. Antes de dar sequência, só gostaria de falar que, se você tem interesse sobre as relações de poder, nenhum filósofo é mais importante que Michel Foucault, né? E se você tem interesse em estudos referentes à loucura, ou como que os conceitos são estruturados na produção do conhecimento, você, além de Michel Foucault, e se você estiver falando da loucura em si, eu recomendo esse outro livro, só que é numa outra linguagem, que é Daniela Arbeck's O Holocausto Brasileiro, que nós temos aqui também uma resenha sobre esse grande livro, esse livro muito importante, muito interessante, que, comparado com História da Loucura, está numa linguagem bem mais simples, né? Porque é em linguagem jornalística. Então vamos ao grande livro, A História da Loucura na Idade Moderna. Então nós temos aqui um livro, ele é extenso, 500 e tantas páginas, né? Numa linguagem difícil, eu entendo Foucault uma linguagem difícil, mas eu acredito que, se comparado com outras obras, como, por exemplo, O Vigiar e Punir, esse livro ele é mais difícil de ler. Eu particularmente gosto mais do Vigiar e Punir e de outras obras, como História da Sexualidade e assim por diante. Quais são os conceitos abordados por Michel Foucault? Né? Michel Foucault vai trabalhar o conceito da loucura, né? E ele diz que o conceito de loucura, ela não é fixo, ele não é natural, ele é algo socialmente construído, né? Então depende do momento e do local, nós temos uma definição, um entendimento do que vem a ser a loucura. Então ele vai trazendo que na Idade Média havia uma ambiguidade, quer dizer que nem todo mundo encarava a loucura exatamente do mesmo modo, mas era bastante corrente essa coisa de entender que o louco era uma pessoa que tinha contato com o divino. Então o louco, de certo modo, era um profeta. E não raramente o louco ele era também associado à figura do alquimista, à figura do astrólogo e assim por diante. E que essas pessoas que eram portadoras de algo que era além do normal, que era, vamos dizer assim, fora da convenção do racional, digamos assim, apesar que nessa época o conceito de racional não estava bem posto ainda, elas eram consideradas como loucas. Então, não obrigatoriamente o louco era uma pessoa segregada da sociedade. Muitas vezes essas pessoas tidas como loucas, entre aspas, né, elas eram muito bem aceitas, e muitas vezes na condição até mesmo de profetas. Então, a figura do louco e do profeta meio que se misturava na Idade Média, né? Isso são umas coisas que ele traz. Então, você tem o sagrado, o simbólico e o misterioso ali tudo junto, né? E no Renascimento ele começa a ter a sociedade começa a encarar o louco de outra forma, né? Porque aqui no Renascimento começa já a ter os germes daquilo que a gente vai ver na Idade Moderna, da racionalidade, e começa a se colocar o louco como alguém que pode ser excluído socialmente. Aqui começa, e é a capa desse livro, e ele traz explicações, porque o Michel Foucault ele traz sempre obras, comenta obras, né? Obras literárias e obras
das artes plásticas. No caso, esse quadro de Bosch, que é o Nau dos Loucos, que na Idade Média, no fim da Idade Média e começo do Renascimento, o que se fazia muitas vezes com os loucos? Colocava-se eles para fora da cidade. E uma das formas de fazer isso era colocar eles em embarcações, ou embarcações que saíam por mar ou em rios e procurando um lugar para deixar eles, para afastar ele da sociedade. Então, no Renascimento já começa a ter essa coisa de colocar o louco como alguém que tem que ser, o louco e a loucura como sendo alguém e algo que tem que ser excluído. Ele também comenta aqui uma outra grande obra, o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, que eu acho que é um livro muito grandioso, muito interessante, li no começo do Renascimento, e ele vai comentando muito esse livro, no livro de Erasmo de Roterdã, nada mais é do que a loucura, mostrando quanto que ela é importante como uma deusa, né? Daqui nós estamos falando de Renascimento, nós temos aqui o que o Erasmo de Roterdã fez foi divinizar a loucura e mostrar que graças a ela a humanidade existe. Por exemplo, uma mulher engravidar é uma loucura, ela fica 9 meses gerando uma criança, depois ela tem as dores do parto, e para depois ter um filho. Ou o próprio casamento é uma loucura, onde a pessoa perde a sua liberdade e ela começa a ter compromissos e assim por diante. Então, o Erasmo de Roterdã vai trazendo esse resgate e começando a mostrar, e o Michel Foucault, na sua obra, ele vai também muitas vezes apontar para isso, que a loucura ela integra a sociedade e ela é importante para o desenvolvimento da sociedade. Quando ele chama da loucura, as pessoas que saem fora do padrão, as pessoas que não obedecem àquele padrão socialmente pré-estabelecido. Então você vai ter no período clássico, né? Aí sim nós estamos falando do avanço do Renascimento e nós já estamos começando a entrar aqui na idade mais aprofundando na idade moderna. O processo de segregação que havia começado lá no Renascimento, ele é aprofundado. Então, os loucos começam a ser internados, e junto com eles, tudo aquilo que era indesejável. Então, por exemplo, você tem os pobres, as pessoas mendigos, as pessoas que não conseguiam ser produtivas dentro da sociedade, as prostitutas, as pessoas desviantes, aí entram os homossexuais, entram as pessoas de alguma maneira que significavam algum perigo para a ordem vigente, eram internados e começou-se a ter a construção dos hospícios, que nada mais é do que os hospícios eles surgem conforme os leprosários vão se esvaziando. Então a sociedade começa, já que não temos tantos leprosos, agora temos os indesejáveis, e entre os indesejáveis se classificava como sendo loucos todos os indesejáveis, todas aquelas pessoas que de alguma maneira eram consideradas desatinados, pessoas inclusive com doenças sexuais, as pessoas que eram deprimidas, as pessoas que tinham epilepsia, enfim, tudo era colocado dentro do conceito da loucura, e essas pessoas elas eram totalmente segregadas da sociedade. E é nesse ponto que eu acho que o livro da Daniela Arbex, ela mostra que isso aconteceu no Brasil durante muito tempo, e vale a pena a gente resgatar e ter isso, porque isso tem tudo a ver com direitos humanos e muita coisa que se reproduz na sociedade, inclusive nos dias de hoje, né? Então, os desviantes, todas as pessoas que não estavam de acordo, então, se uma menina era muito namoradeira, ia para o hospício. Se uma menina era gay, a menina era lésbica, ia para o hospício. Uma pessoa transexual, e assim por diante. Era pobre, apenas pelo fato de ser pobre e ser mendigo, se encaminhava ao hospício. Uma outra coisa interessante que ele fala é da espetacularização desse período. Durante uma fase aí, as pessoas frequentavam hospícios como frequentavam zoológicos, então elas pagavam para ver as pessoas que estavam ali segregadas como verdadeiros zoológicos humanos, né? Qualquer similaridade com os atuais reality shows, né, era coincidência, mas isso já acontecia naquela época, né? Aí a gente vai ter a racionalidade conforme a gente vai aprofundando o processo de modernização. Quando eu falo de aprofundar a modernização, nós estamos falando com o capitalismo ganhando força, a ciência se apropria do conceito de loucura e começa a definir melhor as coisas, mas ainda existe muito esse espírito de segregação, de querer apartar o louco da sociedade,
que a moral burguesa ela acaba indo para esses caminhos, que na verdade durante um bom tempo desse aprofundamento do capitalismo não houve uma melhoria significativa em termos das garantias dos direitos das pessoas que eram consideradas como sendo loucas, né? Mas de qualquer maneira a ideia da loucura como doença mental começa a se fixar. Muitas coisas que são faladas aqui, né, conforme o poder médico se apropria da loucura, lá no início ele fala dos tratamentos desumanos, não é só o eletrochoque e da lobotomia, coisa do tipo, você precisava dar um susto no louco para poder fazer ele voltar à razão, né? Então, às vezes pegava uma pessoa e jogava ela num banho muito quente, depois num banho muito frio, ou coisas desse gênero, né? Ameaçava a pessoa a jogar no lugar alto, e com aquele susto a pessoa acreditava-se que a pessoa iria recuperar a razão. Enfim, né? De qualquer modo, quando o poder médico se institui por meio da cultura burguesa que vem ali do capitalismo, nós começamos a ter alguns conceitos que Foucault vai estudar em outros livros, como é o conceito da vigilância, da disciplina, da moralização burguesa em torno das patologias e por aí vai, né? E ele vai trabalhando a ideia de que poder é saber, ou seja, o conceito da loucura, o domínio do conceito da loucura passa a ser um domínio do poder, porque a partir do momento que eu defino a loucura, eu classifico as pessoas como loucas ou não, e eu começo a ter poder sobre seus corpos. Isso é um pensamento clássico bem presente da obra de Foucault. Então ele traz críticas, Foucault vai trazer críticas, como assim? Que a loucura não é apenas uma doença, a loucura é uma construção social que vai ser adaptada de acordo com os interesses da época e do local. Então, as instituições exercem poder dentro desses regimes que são instituídos dentro desses conceitos da loucura, e as relações de poder são estabelecidas em todos os conceitos, ainda mais quando esse conceito é usado para segregar, aprisionar e dominar corpos. Então, a loucura seria basicamente isso, né? Loucura como construção histórica, instrumento de controle social, produto das relações de poder. Então, essa é a forma que Michel Foucault, em um modo geral, ele vai lidar com isso. Um livro bastante interessante, traz muitas referências, um livro bastante difícil de ler, exige muita concentração, mas está ali o resumo básico dele, e é um livro que é referência para muitas produções acadêmicas, né? Michel Foucault, ele trabalha com o conceito da arqueologia do saber, né? Então, o que é essa arqueologia? Ele procura trazer as histórias, né? Os fatores históricos da produção dos conceitos e do conhecimento, mas não é uma construção linear, seria como você escavar, por isso a arqueologia, você vai escravando essas histórias e elas vai se mostrando a imersão, né? Como que emergem esses conceitos e como eles são adaptados em determinados períodos. Bom, só finalizando esse vídeo, Michel Foucault, sim, ele foi internado na sua juventude em hospital psiquiátrico. Esse é um dos motivos pelo qual, logo no começo da sua carreira, ele começa a se dedicar aos estudos da loucura, lá em 1951, com um livro específico sobre loucura, e esse outro grande livro, que é grande livro não só porque ele é volumoso, né, mas pela relevância dele dentro da obra de Foucault, que, ao meu ver, não é o melhor livro do Foucault, mas sem dúvida nenhuma que você já começa a ter, de maneira bastante sólida, a forma como ele trata as questões, né? E, de certo modo, deixa de ser uma espécie de cartaz, né? Michel Foucault, ele foi internado no hospício, um dos principais motivos era porque a família não se conformava com a sexualidade dele, e os homossexuais, sim, foram considerados como loucos durante muito tempo. É lógico que Michel Foucault não trata só da homossexualidade nas suas obras, mas isso, de certa maneira, marcou a obra dele e está assim, presente nessa obra, junto com outros temas e outros assuntos, e na problematização da loucura. Então, tá aí, Elogio da Loucura, né? Elogio da Loucura é um dos livros que ele comenta, né? História da Loucura na Idade Clássica. Está aqui a resenha, espero que eu tenha te ajudado. E se você está fazendo algum trabalho acadêmico e tiver que ler o livro, talvez esse vídeo te ajude a acompanhar e entender melhor o que ele diz aqui.
Gente, beijo, abraço e até mais.